a gente tem o investimento mais seguro do Brasil, o Tesouro Selic. Tesouro Direto, né? Basicamente um título de dívida governamental utilizado para tirar dinheiro do mercado para financiar a União. Mas você sabe realmente para onde vai o seu dinheiro? Você acha que investindo no Tesouro Direto você está financiando a construção de escolas, de hospitais? Ou será que o seu dinheiro está indo, na verdade, para a cueca de algum político corrupto? Bom, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Em 10 de março de 1986, nascia o Tesouro Nacional, por força do decreto número 92452, e junto com ele dezenas de secretarias e cabedais de emprego público com um único objetivo central: controlar as finanças da União. O cenário econômico brasileiro nesse período não era nada fácil. Nós estávamos caminhando para nossa sexta cédula, que era o cruzado, e a nossa inflação não era nada amigável, já estava beirando os 250%. A inflação brasileira, que havia começado a década de 70, ali nos 25%, 30% no máximo, chegou a 40 e tantos em meados de 70, 100% ao ano em 1980, 240% em 85, a 1000% em 88, 89, chegou a 2.400% em 93. Aquilo realmente era visto no resto do mundo como um país, só tinha 4 países no mundo no início dos anos 90 que tinham inflações superiores a 1000%. A Rússia, cujo império havia colapsado lá naquele ano, a Ucrânia, uma hiperinflação, e o Congo em guerra civil há anos, tinham morrido alguns milhões de pessoas na guerra civil. O Brasil era um deles, e aquilo ali causava espécies em qualquer interlocutor. Como é que é possível um país conviver com esse tipo de inflação alta, crônica e crescente? E a solução proposta pelo Sarney, que era o presidente na época, foi o Plano Cruzado, que era basicamente o congelamento dos preços e a fiscalização cerrada aos comerciantes que porventura desobedecessem essa ordem. O Brasil, em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Isso é engraçado porque a minha avó, inclusive, também foi uma fiscal do Sarney. Ela tinha um brochezinho escrito fiscal do Sarney e ela colocava aquilo na camiseta e saía pelos comércios verificando se os preços estavam condizentes com a ordem do presidente. E caso contrário, ela simplesmente ligava para a polícia e o comércio era fechado. E é óbvio que essa pseudo-solução só agravou mais o problema. Depois dessa insanidade do Sarney, a nossa inflação atingiu seu pico de mais de 2.500% segundo o IPCA. E para você ter noção, isso significa que se você fosse comprar um pão hoje, ele custaria 38 cruzeiros, que era a moeda da época. Se você deixasse para comprar esse pão 7 dias depois, ou seja, uma semana depois, ele ia custar 58 cruzeiros, uma alta de mais de 50% em uma semana. E é óbvio que no meio desse furacão inflacionário, a palavra poupar simplesmente não existia no dicionário. Era praticamente um desespero quando você recebia o salário, teria que sair imediatamente para fazer as compras, realizar compras grandes, enormes, para estocar o máximo que pudesse em casa. Então, era um absurdo, era uma coisa que gerava uma histeria, um estresse social. A experiência cotidiana mais marcante da estabilidade, a partir dali, tem a ver com velocidade. A vida com a inflação era uma correria de múltiplas formas. Você precisava rápido receber seu salário e correr para o supermercado, tinha lá as maquininhas funcionando,
Mas tudo que você fazia, o dinheiro que você pegava, você tinha que correr para o banco, entrar numa fila, suar na fila para botar o dinheiro no overnight o mais rápido possível. Eu tenho que receber um dinheiro de você, eu vou ficar te enchendo para você pagar logo, porque enquanto você não paga não tem correção monetária, tudo derrete. Então a vida é uma correria na esteira, você não sai do lugar, e se você parava, você é devorado. Investimento, na verdade, era coisa de gente grande, né? Grandes instituições financeiras e vários milionários que eram associados a ela. No restante da população, o que realmente vigorava era um medo permanente de desvalorização monetária. E isso obrigava o povo a gastar todo o dinheiro o mais rápido possível, porque se esperasse uma semana, o salário não ia ser nem suficiente para colocar comida na mesa. E como você deve imaginar, nessa época, os títulos públicos federais, ele era negociado só entre gente grande, só entre instituições financeiras e o governo. E essas instituições financeiras, esses bancos, lucravam milhões e milhões de dólares com operações chamadas overnight. Isso fica muito evidente com o elevado número de agências no início dos anos 1980 e depois uma abrupta contração no movimento acompanhado estritamente pelo arrefecimento da inflação. E mesmo com a implementação do real em 1994 e o arrefecimento da inflação galopante da época, a cultura de você gastar absolutamente tudo o que ganhava o mais rápido possível permaneceu. Se você parar para pensar, por que nós temos a cultura de fazer compras de mês? Ou seja, assim que você receber, você vai até o supermercado e compra tudo o que é necessário para sobreviver durante um mês inteiro. Pois é, esse tipo de coisa são resquícios da nossa hiperinflação dos anos 80. Foi só em 2002 que os títulos públicos federais passaram a ser negociados do governo com a própria população, no chamado Tesouro Direto, que era um programa governamental para tentar incentivar a população a poupar. Eles viram que, apesar do real ser uma moeda que não aderiu à hiperinflação, a cultura das pessoas ainda estava evitando a poupança. Então todo mundo simplesmente recebia os seus salários e depois gastava tudo. Então o governo criou o programa Tesouro Direto para vender títulos públicos federais para as pessoas e elas não só guardarem seu dinheiro, mas serem remuneradas por isso. Antes disso, você até conseguia investir na renda fixa governamental, mas só por meio de grandes fundos de investimento com umas taxas de administração altíssimas, que quase inviabilizava a aplicação para o investidor comum. E de lá para cá, com acesso cada vez mais fácil à internet, é claro que os títulos públicos federais se popularizaram entre os investidores. Para você ter noção, hoje em dia, com menos de R$50, você já consegue investir num título público federal. E o que não falta é a variabilidade de títulos para o governo tirar o dinheiro do seu bolso. Para você ter noção, os títulos pré-fixados, ele tem uma taxa de juros previamente acordada entre você e o governo. Então, faça chuva ou faça sol, você receberá exatamente essa rentabilidade no futuro, independentemente se a inflação vai subir ou vai cair. Esse tipo de título ele pode ser comprado com ou sem o pagamento de cupons de juros semestrais. Ou seja, a cada 6 meses você pode ou não receber uma parte dos juros dos seus investimentos. Já o Tesouro Selic são os títulos indexados à Selic, que é a nossa taxa de juros oficial do governo. Eles são um tipo de título que ele segue a rentabilidade dessa taxa de juros, que é definida a cada 45 dias pelo Copom. E só para você entender, a taxa básica de juros definida pelo Copom a cada 45 dias é uma das armas do Banco Central para colocar a inflação dentro da meta do Conselho Monetário Nacional. Funciona basicamente da seguinte maneira: o ministro da Fazenda, junto com o presidente do Banco Central, define qual vai ser a expectativa de inflação para o ano. É claro que depois disso eles têm que falar com o presidente e pedir a bênção dele. E aí sim, com o presidente dando o ok, eles podem determinar essa como sendo a meta de inflação. A partir daí, a taxa Selic, que é definida pelo Copom, é uma das ferramentas que o Banco Central vai utilizar para deixar a inflação dentro dessa banda definida pelo Conselho. E a inflação, sendo basicamente o aumento da base monetária na economia, tem como consequência o aumento generalizado nos preços. Então, a taxa Selic é basicamente o counter da inflação, porque com uma taxa de juros alta,
as pessoas vão pensar 2 vezes antes de gastar o dinheiro das suas carteiras. Nesse cenário é preferível poupar, porque os títulos públicos estão rendendo muito. E assim, ao vender títulos públicos, o governo está tirando dinheiro da economia. E com isso, diminui a inflação. E é claro que o inverso é válido. Se o governo quer fomentar a economia, ele vai lá e começa a comprar títulos públicos entregando dinheiro para os investidores. Assim, ele vai estar colocando mais dinheiro dentro da economia e a inflação vai subir. Então, investindo no Tesouro Selic, você basicamente vai seguir essa dinâmica, lucrando muito quando a taxa Selic está alta e lucrando menos quando ela está baixa. E nós temos ainda o Tesouro IPCA+, que como o próprio nome diz, ele está indexado ao IPCA, que é basicamente a inflação oficial medida pelo governo. E esse tipo de título, ele rentabiliza sua grana com a inflação acumulada mais uma taxa de juros real. E tal como o pré-fixado, ele pode ou não pagar juros semestrais. E como o governo é sempre faminto por mais e mais dinheiro e quer que você financie ele criou ainda mais 2 tipos de título público federal, os títulos Renda Mais e Educa Mais. Os títulos Renda Mais, eles foram criados como uma forma de complementar a aposentadoria dos cidadãos. Assim, ele prevê o pagamento de cupons de juros mensais 240 meses antes do vencimento do título. Já o Educa Mais, ele foi pensado no planejamento da sua graduação universitária ou dos seus filhos e começa a pagar uma renda mensal a partir de 60 meses antes do vencimento dos títulos. E é válido destacar aqui que todos esses investimentos que eu citei agora para você, todos eles pagam imposto de renda de acordo com a tabela regressiva do governo, que funciona basicamente da seguinte maneira. Se você deixa o seu dinheiro investido de 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre os seus lucros. Se você deixa a sua grana guardada de 180 a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto de renda. De 360 dias a 720 dias, você vai pagar 17,5%. Se você deixar sua grana por mais de 720 dias, você vai pagar 15% do lucro como imposto de renda. Beleza, Vitor, até aqui tudo bem. Entendi da onde vieram os títulos públicos, por que eles foram criados. Mas para onde a minha grana vai? Aqui as coisas começam a ficar estranhas e bem nebulosas. Então, vista sua carapuça de detetive e me acompanhe. No próprio site do Tesouro Direto, não tem nenhuma referência quanto à destinação dos recursos que são captados pela venda de título. Então, eu fui procurar a resposta na legislação e encontrei uma lei número 4.320 que ela prevê que todas as receitas correntes e receitas de capital sejam centralizadas no Tesouro Nacional e a partir de lá elas sejam distribuídas de acordo com a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Então tá, vamos ver na LOA para onde vai os recursos captados pela venda de título do governo. E nas entrelinhas das mais de 3.500 páginas de LOA, eu encontrei uma seção do orçamento de investimento, onde teoricamente é a seção que vai tratar da arrecadação das receitas de capital. Portanto, é aqui que deve estar constando para onde o dinheiro dos títulos públicos federais irão em 2025. E olha só que interessante, esse artigo 6º, ele fixa as despesas com orçamento de investimento e de maneira bem rápida diz que a distribuição do dinheiro vai ser conforme a tabela no anexo 4 da LOA. Pois bem, então vamos ver esse anexo 4 para ver para onde o seu dinheiro vai. E olha só que beleza! No anexo 4 tem exatamente a especificação de todos os ministérios que você, investindo no Tesouro Direto, está financiando. Então, se você achou que o seu dinheiro estaria financiando a construção de escolas ou hospitais, agora é a hora de você se desiludir, porque a proporção do Ministério da Saúde e da Ciência é pífio comparado com os demais. Agora, o que essa turminha efetivamente vai fazer com tanto dinheiro, a LOA não vai descrever, porque a gente tem que entrar no plano de contratações anual de cada órgão subordinado a esses ministérios e lá verificar quais são os projetos dele para gastar o dinheiro arrecadado dos investidores no ano que vem. Mas vamos fugir de toda essa subjetividade e ser mais pragmático, até porque você mesmo sabe que parte desse dinheiro vai virar preenchimento de cueca. Então vamos de maneira mais fácil e mais prática verificar o que aconteceu no ano passado.
E assim a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer no ano que vem. Se antes você estava desiludido com a tentativa de auxiliar o país investindo no Tesouro Direto, bom, provavelmente agora você vai perder as suas esperanças, porque mais da metade do orçamento do ano passado foi destinado ao pagamento da dívida e da previdência social. Educação, saúde, ciência, saneamento básico e toda a infraestrutura que você acreditava que ia financiar não somam nem 10% do todo. E como último sopro de crença na melhora desse país, eu fui até o balanço patrimonial de 2023, verificar se ainda há uma luz no fim do túnel para reduzir os gastos, diminuir a nossa dívida e nós começarmos a destinar o dinheiro ao que realmente importa, para o desenvolvimento nacional. Mas parece que no Brasil, o fundo do poço tem porão. De ativos, nós temos 10,3 trilhões de reais, ou seja, todos os nossos bens e direitos do Brasil inteiro somam-se 10,3 trilhões. Já de passivo, ou seja, as nossas obrigações e dívida somam 17,24 trilhões. Então, basicamente, a gente tem 7 trilhões de dívida sem ter dinheiro para pagar. E aí, e agora? Bom, de acordo com o próprio balanço patrimonial, não tem problema nenhum. É só a gente emitir mais título público e empurrar com a barriga essa dívida lá para frente, que uma hora alguém vai ter que pagar. E assim, a nossa dívida pública continua subindo e é claro que a festa continua. Mas você sabe que uma hora a conta vai chegar. E adivinha só quem é que vai pagar essa conta. Mas calma, que tem alternativas para você não financiar essa palhaçada toda. E é isso que eu vou te mostrar agora. Qual é o seu objetivo quando você investe o seu dinheiro? Essa pergunta ela é tão importante quanto o que eu vou te apresentar agora. É a resposta dessa pergunta que vai guiar os seus investimentos. Olha só, você concorda comigo que se você está guardando dinheiro para daqui a 3 anos comprar um carro novo e eu estou guardando dinheiro para me aposentar daqui a 30 anos, os seus investimentos necessariamente são diferentes dos meus? O lapso temporal entre os seus objetivos e os meus é gigantesco, então não faz nem sentido nós dois termos os mesmos investimentos nas mesmas quantidades, nas mesmas empresas e assim por diante. Portanto, nós vamos separar a montagem de carteira em 4 grandes grupos. O primeiro é a reserva de emergência, que é basicamente a sua grana disponível para ser sacada a qualquer momento, em qualquer lugar, para cobrir despesas inesperadas com você ou com a sua família. Depois, objetivo de curto prazo para os sonhos que você quer conquistar entre 1 e 5 anos. Objetivos de médio prazo para os investimentos de 5 a 10 anos. E objetivos de longo prazo para os objetivos acima de 10 anos. E quando nós pensamos em reserva de emergência, o que vem na cabeça é um dinheiro pronto para ser usado, pronto para você gastar ele. Então, teoricamente, deveria ser um investimento seguro com uma alta liquidez. E, teoricamente, esses investimentos seriam os títulos públicos federais. Mas na prática, a teoria é outra. Mas calma que a gente vai resolver isso agora. Eu vou te dar 3 alternativas aos títulos públicos federais para você colocar a sua reserva de emergência. A primeira e mais simples de toda é a conta corrente remunerada. Alguns bancos digitais, principalmente, se você deixar o seu dinheiro lá parado, ele já vai render. Então isso é o que se chama de conta corrente remunerada. Quando o seu dinheiro parado em investimento nenhum, só ali parado dentro do banco, ele já vai render provavelmente uma porcentagem do CDI, que é 0,1% abaixo da Selic. E o que eu utilizo é a conta corrente remunerada do Mercado Pago, porque eles estão agora com uma promoção muito interessante, que se você depositar R$1.000 na sua conta corrente, você vai ganhar uma rentabilidade de 110% do CDI. Mas se você não conseguir colocar os R$1.000, não tem problema. A partir de R$50 colocados lá na conta do Mercado Pago, você já vai ter a sua grana remunerada com 100% do CDI. Mas tem um pulo do gato aqui.
Dentro do mercado pago, um dos investimentos é o CDB, que está rendendo 108% do CDI. E esse CDB ele tem a liquidez diária, ou seja, você pode sacar a qualquer momento que você precisar. Então a sua reserva de emergência pode estar tanto dentro da conta corrente quanto um CDB, que é o que nós vamos abordar agora. E lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, tampouco é uma publicidade, né? Quem dera um dia o Mercado Pago vier me patrocinar. Mas enfim, eu só estou falando para vocês o que eu faço com o meu dinheiro. A segunda forma de você guardar sua grana com segurança, alta liquidez e sem depender do governo é por meio dos CDBs. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Basicamente você vai ser o agiota dos bancos. Então você vai emprestar a sua grana para o banco e o banco vai emprestar a sua grana para alguém que pague um juros maior do que ele está te pagando. Então, por exemplo, se você está emprestando a sua grana para o banco e o banco está prometendo te pagar 10% de juros, é porque ele vai pegar a sua grana e vai emprestar para outra pessoa cobrando 20% de juros. Ele vai ficar com esse spread. Praticamente, ele vai trabalhar com o seu dinheiro, pegar os 10% a mais que essa outra pessoa está pagando e vai te dar lá os seus 10%. E é claro que se a gente está falando de reserva de emergência, então esse CDB ele tem que ter uma liquidez diária, ou seja, você pode sacar ele a qualquer momento que você precisar. Tem alguns outros CDBs que o prazo é mais alongado, às vezes de 2, 3, 5, 10 anos. Como a gente está falando de reserva de emergência, você precisa procurar um CDB que tenha liquidez diária. Pô, Vitor, mas e se o banco falir? Se o banco for à falência, o que acontece com o meu dinheiro que eu emprestei para ele? Calma, se você emprestou até 250 mil para esse banco, então você está garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é basicamente uma grande poupança em que vários bancos se juntam, colocam dinheiro dentro dessa poupança para quando algum banco quebrar, eles rapidamente pegam o dinheiro dessa poupança e pagam todos os credores. Ou seja, você vai ter o seu dinheiro de volta se você emprestou para esse banco até 250 mil reais. Acima disso, você vai ficar no prejuízo. Agora, se você já é um investidor mais refinado, você pode se utilizar das T-Bills para colocar sua reserva de emergência. Os T-Bills são títulos de dívida do governo, mas não aqui do governo brasileiro, do governo dos Estados Unidos. E ele tem um prazo curtíssimo de 3, 4, no máximo 12 meses. Então é basicamente dinheiro vivo. Se você for optar por investir em T-Bills, a sua reserva de emergência, lembre-se que o prazo tem que ser bem curto, que você está exposto à valorização ou desvalorização do câmbio. E agora sim, depois que você formou a sua reserva de emergência, agora você pode partir e estruturar a sua carteira de investimentos. Agora é a hora de você sentar, parar um pouco e refletir quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E qual vai ser a proporção de cada um desses objetivos dentro da sua carteira. Você tem que lembrar que todos os seus investimentos eles vão seguir a lógica do triângulo RRL: risco, retorno e liquidez. Se você mexer um dos vértices desse triângulo, consequentemente você vai alterar os outros. Por exemplo, se você quer ter muito retorno, você vai ter que correr um risco grande para isso. E muito provavelmente você vai ter uma liquidez bem escassa. Já se você está procurando segurança, você vai ter que abrir mão do retorno em troca de uma alta liquidez e um baixo risco. E agora que você já montou o seu triângulo RRL, é hora de nós vermos quais serão os ativos que você vai colocar dentro da sua carteira para perseguir aqueles seus objetivos que você traçou. E mais uma vez, ao invés de você olhar para os títulos públicos em que você vai financiar o Lulinha, Paz e Amor... Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Você pode olhar para outros tipos de investimento em renda fixa. E eu vou te mostrar 3 deles. O primeiro deles são os CDBs. Como eu te falei, além de CDBs com liquidez diária, tem também outros CDBs que têm seu prazo mais esticado, às vezes de 3, 5, 10, 15 anos. E além disso, eles também rentabilizam sua grana pelas mais diversas modalidades. Você pode escolher IPCA+, pré-fixado, pós-fixado no próprio CDI, enfim, tem para todos os gostos. A segunda alternativa pode ser investimentos em LCI e LCA. LCI e LCA são 2 irmãos, que são primos do CDB. Só que investindo numa LCI ou numa LCA,
você vai estar financiando o mercado imobiliário ou do agronegócio. Por isso, LCI, letra de crédito imobiliária, e LCA, letra de crédito do agronegócio. E como você está investindo a sua grana em algo que vai beneficiar o país, que é a infraestrutura do país, imagina construir um grande shopping numa cidade, você está auxiliando a infraestrutura daquela cidade, consequentemente do país. Então o governo ele dá uma incentivada para as pessoas comprarem esse tipo de título. Qual que é o incentivo do governo? A isenção de imposto de renda. Então se você investe em LCI e LCA, você está isento do imposto de renda. Tudo aquilo que você investir e virar juros vai para dentro da sua carteira. E antes de te mostrar a terceira alternativa para você não precisar investir em tesouro direto, eu vou pedir para você clicar aqui embaixo em curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que achavam que investindo no tesouro direto iriam financiar construção de escolas, construção de hospitais, quando na verdade o dinheiro deles está indo para a cueca de alguém. E agora sim, a terceira opção que você tem frente ao tesouro direto são os bonds ou T-bonds. Esses são os títulos de dívida mais conhecidos dos Estados Unidos. Eles possuem diversos vencimentos e pagam semestralmente uma taxa de juros previamente acordada, ou seja, são títulos de dívida do governo dos Estados Unidos pré-fixados. E é especialmente importante a gente falar sobre os bonds no cenário atual, porque a taxa de juros dos Estados Unidos ela está altíssima, oscilando entre 4,75% e 5%. Dá uma olhada nesse gráfico histórico dos últimos 40 anos do Fed Funds, que basicamente é a Selic americana. Você vai precisar voltar para 2007 para encontrar uma taxa tão atrativa quanto a taxa atual. Ou ainda vai ter que voltar para os anos 2000, quando o FHC ainda era o nosso presidente e a internet estava começando a ganhar espaço nas nossas vidas. E se ainda não ficou claro o tamanho da excepcionalidade, dá uma olhada nesse outro gráfico, que ele mostra o quão raro é conseguir contratar essas taxas de retorno como as que você obtém atualmente no mercado americano. Nos últimos 15 anos, o yield dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos esteve 95% do tempo abaixo de 4% e 98,5% do tempo ele esteve abaixo de 4,5%. Isso quer dizer que em apenas 5% das oportunidades dos últimos 15 anos, você ia conseguir comprar um bonde do governo americano pagando mais de 4%. E melhor ainda, em apenas 1,5% das oportunidades dos últimos 15 anos, você ia conseguir comprar um bonde americano pagando mais de 4,5%, que é o que está acontecendo agora. E se você ainda tem medo de investir lá fora, eu acho que um gráfico fala mais do que 1000 palavras. E comparando o CDI com o próprio dólar e um título pagando dólar mais 5%, a gente vê que esse título bate com folga o CDI, que é o principal proxy de retorno da renda fixa aqui no Brasil. E o objetivo final desse vídeo é te mostrar que, sob uma perspectiva histórica, as taxas de juro norte-americana estão muito atrativas. Você não precisa sujar sua mão de sangue investindo no tesouro direto aqui no Brasil para financiar tudo aquilo que você é contra. Você pode simplesmente pegar o seu dinheiro e comprar títulos públicos norte-americanos. E é claro que você pode diversificar o seu portfólio colocando uma parte apenas nos Estados Unidos, dolarizado, uma parte investindo em CDBs e outra parte em LCI e LCA, mas o mais importante de tudo é que você não vai estar financiando projetos comunistas. E a minha mensagem final nesse vídeo é que você não pode ter toda a sua grana aqui no Brasil. Você não pode fazer isso nem com você e nem com a sua família. É fundamental você se proteger contra a desvalorização excessiva do real que nós vemos nos últimos 30 anos. Para você ter noção, R$100 em 1994 é o equivalente a R$19 nos dias de hoje. Ou seja, lá em 1994, com R$19 você comprava o que hoje você precisa gastar R$100. E é por isso que eu digo, você deve proteger o seu dinheiro
a sua família e a sua honra. Tire o seu dinheiro das mãos do governo antes que o governo tire o dinheiro das suas mãos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada.